versículo 1 do capítulo 19 de Lucas. Tendo Jesus entrado em Jericó, ele passava ou ia passando. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo para duplicar. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o pequeno Zaqueu. Mas eu queria aqui fazer uma pergunta, né? A pergunta é: se Jesus ele entrasse na minha casa hoje, o que iria mudar? Porque Jesus aqui no final dessa história, ele entra na casa de Zaqueu e a mudança que acontece na vida do Zaqueu e na casa de Zaqueu é profunda. Por isso a pergunta: se Jesus Cristo ele entrasse na minha casa hoje, o que iria mudar na minha vida ou na vida da minha família? Olha, irmãos, é muito linda essa história de Zaqueu. Eu pessoalmente sempre gostei muito dessa passagem. Primeiro porque Jesus, como nós estamos estudando todas as quinta-feiras aqui, aliás, nós estamos acabando, né? Na quarta quinta-feira eu queria estudar essa história, né? Agora eu estava lembrando disso. Mas a gente vê que desde o capítulo 9, Jesus está anunciando que ele vai subir para Jerusalém, ou seja, ele vai sofrer lá, ele vai morrer lá na cruz, porque ele disse que está indo para lá para isso mesmo. No capítulo 19, os irmãos reparam bem, ele já está chegando no final, ele está a 23, 25 quilômetros da cidade e ele vai morrer. Veja só, é a última passagem de Jesus por Jericó. Jesus passou em Jericó desde que ele era pequenininho, porque ele morava em Nazaré, e todo ano eles subiam para Jerusalém, para adorar. O pai e a mãe levavam eles. Vocês estão lembrados que com 12 anos se perdeu lá? Então, mas para ir para Jerusalém, tem que passar por Jericó, é o caminho. Então, a gente pode afirmar que desses 33 anos de pouco que Jesus Cristo tinha, é provável, né, que é a 33ª vez que ele passa por essa cidade. Só na ida, depois ele passa na volta também. Agora, isso significa o quê? Que é a última vez que ele passa nessa cidade. E ele encontra duas pessoas nessa cidade. Antes de entrar, ele encontra o cego Bartimeu e salva o cego Bartimeu. Foi a nossa história que ele está tendo agora. E quando ele está indo, está passando pela cidade, talvez ele está chegando no limite de sair já da cidade, né? Ele não parou lá em Jericó, ele só estava passando em Jericó. Então ele vai ter um outro encontro. E esse encontro é justamente com o Zaqueu. Agora, como é que o Zaqueu é descrito aqui no capítulo 19? Veja só. Primeiro, a profissão dele. Havia um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos. Não é o que está escrito aí no versículo 2? Outra coisa, ele era rico. Outra coisa, queria ver quem era Jesus. Outra coisa, não podia ver quem era Jesus por causa da multidão, porque era pequenininho. Outra coisa, né? Correu, quer dizer, se esforçou, né? Porque sabia que Jesus ia passar por ali e dobrou uma árvore. E aí, o que aconteceu? Bom, ele também ouve Jesus e ele obedece Jesus, abrindo a casa dele para Jesus, e por fim ele toma uma decisão. Então você vê, o tempo todo, os
interessante, são poucos na história e muitas coisas são escritas sobre ele e sempre um passo adiante, sempre produzindo alguma coisa, sempre querendo mais de Jesus, até que realmente há uma transformação na sua vida. Agora, veja só, vamos entrar na vida do Zaqueu então. Já que nós estamos falando sobre Zaqueu, eu queria que você parasse um pouco e pudesse pensar na vida do Zaqueu. Eu não acredito que a vida dele, de forma nenhuma, tenha sido uma vida fácil. Por quê? Dificilmente a Bíblia fala algumas coisas como falou do Zaqueu. Por exemplo, falou que ele era um homem muito pequeno. Para a Bíblia falar isso, meus irmãos, você tem que imaginar um homem muito pequenininho mesmo. Sabe, uma pessoa ali, quase uma mão, a gente canta, né? Mas ele como homem, né? Podia ser assim, mais ou menos desse tamanho assim e tal, né? Não, ele devia ser um homem muito pequeno. Você sabe que quando eu estive em Israel, uma coisa que me impressionou lá é que eu vi famílias, né? Assim, eles estavam indo da sinagoga e me impressionava o tamanho de alguns judeus lá. Eles usam um chapéu que parece um chapéu do Tio Patins. Não sei se alguém já viu o Tio Patins. É um chapéuzão assim na cabeça. Mas parece uma cartola. É uma cartola, isso mesmo. Se eu esquecer a palavra, você lembrou, é uma cartola. E passando perto deles, o camarada usava desse tamanho, uma cartola na cabeça, que era muito assim, menor do que eu sou uma pessoa baixa. Não tem jeito de você olhar aqui e falar assim, olha, calma lá, realmente, eu posso imaginar um caminho bonito, uma coisa desse jeito. Agora, veja, irmãos, a Bíblia fala sobre isso. Então, eu acredito que o Zaqueu, ele deveria ter tido uma infância ou uma juventude um pouco atribulada. Por quê? Porque as pessoas são maldosas. Veja, que qualquer coisa que a gente tem, o defeito que a gente tem, eu me lembro que quando eu era menino, tinha um menino lá na rua, ele era branco, sabe assim, andava por dia assim, né? E sabe, ninguém chamava ele pelo nome. Falava assim, na hora de escolher, na hora de jogar bola, vai eu e o Maninho, né? Olha só, deixa eu estou dizendo uma coisa aqui, eu me lembro da minha juventude. Por quê? Mas por que me chamavam o menino pelo nome? Eu estava pensando hoje, como é que chamava o Maninho? Eu acredito que eu não me lembro como é que ele se chamava. Por quê? Porque eu era um dos que maltratava aquele menino. Então, o que esse Zaqueu deve ter sofrido, eu fico só imaginando. Então, por causa disso, talvez ele falou assim, olha, eu vou ser alguém um dia. Sabe aquelas pessoas assim, tipo, uma pessoa muito pobre, né? Aí ela fala assim, um dia eu vou ter tanto dinheiro que as pessoas vão ter que me respeitar. Já viu alguém dizer uma coisa dessa, uma bobagem dessa, né? Mas acontece, né? Olha, eu sou o patinho feio, todo mundo fica falando, eu sou a pessoa mais feia lá, mas um dia as pessoas vão ter que me respeitar, né? Parece que a gente tem coisas assim na Bíblia, de pessoas que sofrem e depois eles criam uma revolta e faz daquele sofrimento uma causa de vida. Deixa eu dizer, isso acontece, é muito perigoso. Você vai ler no livro de Juízes, no livro de Juízes, você tem o Jefité. O Jefité, a mãe dele não era uma pessoa muito séria. E aí o pai dele teve ele, rejeitou ele porque a mãe dele não era uma pessoa muito séria. E ele virou um bandoleiro, um lampião. Você pode ver no Velho Testamento. Ou seja, ele começa a querer vingar e querer mostrar que ele pode, que ele é capaz e tal. Olha, você não precisa ser assim. Ninguém precisa ser assim. Se a gente tem um problema, se a gente tem um defeito, se a gente tem alguma coisa assim que as pessoas ficam falando, a gente não pode fazer daquilo a causa da nossa vida. Aquilo pode nos prejudicar. E eu acredito, meus irmãos, que o Zaqueu, ele era aquele camarada, ele venceu na vida para poder dar o troco. Eu já vou explicar para vocês. Vamos voltar aí no capítulo 19, No capítulo 19 e no versículo 2.
um homem chamado Zaqueu. Você está lendo lá comigo no versículo 2? E eis que tinha lá um homem chamado Zaqueu. E o que a Bíblia está dizendo? Qual é a próxima coisa que a Bíblia diz sobre ele? Ele era muito rico, mas antes de dizer que era muito rico. Ah, sim, então você tem aqui o que o Espírito Santo quer nos mostrar. Ele se tornou o chefe dos publicanos. O que isso significa? Da onde vem essa palavra? Porque aparece tanto no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, a palavra publicano. Eu vou explicar para vocês. O nosso Brasil é futebol, né? Eles cobram o imposto de renda. Lá eles cobravam o imposto de renda de todas as pessoas. E aí, é assim, o governo não é que nem hoje, né? Que você já faz descontado, tudo e tal. Ele fazia o seguinte: olhava para o tamanho da cidade. A cidade de Marília, ela tem 250 mil habitantes. Bom, se eu calcular que cada 1.000 habitantes tem que pagar R$100, então ele fazia a conta, e vamos supor aqui, né? Essa cidade tem que render 2,5 milhões. Vamos dizer que o governo fala isso. O rei lá, né, fala, vai ter que render 2,5 milhões. Mas ele não cobrava das pessoas 2,5 milhões. Eles faziam uma concessão. Ele falava assim: olha, quem paga 2,5 para se tornar o dono do tesouro público lá de Marília? Aí vem uma pessoa e fala assim: eu pago. Quando pagava os 2,5 milhões, o governo não ia receber mais nada, já recebeu o dinheiro que ele queria. Aí o governo falava assim: agora você pode cobrar o que você quiser do cidadão madeirense. Se você quer transformar assim em 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, você pode. O que ele fazia? Ele dava autoridade para uma pessoa como Zaqueu, né? Publicando por quê? Porque ele cuidava do tesouro público, daí publicando. E assim, quem é que comprava o direito? O chefe. Então, não sei quando ele conseguiu se tornar chefe, mas ele conseguiu comprar o direito da cidade de Jericó. Meus irmãos, a cidade de Jericó devia ser a terceira ou a quarta cidade mais importante da nação de Israel quando Jesus estava aqui, quando ele viveu aqui uns 33 anos. O palácio enorme de Herodes que ele construiu lá, embelezou toda a cidade. Era uma cidade assim de passagem, sabe? Uma cidade que as pessoas tinham que passar por ela, porque ficava na estrada real. Então, se fosse hoje, seria uma espécie de uma Sorocaba, de tão importante que era a cidade de Jericó. Agora, imagine você ser o chefe do tesouro público da onde? De Jericó. Aí é uma coisa. O que os publicanos faziam? Colocava lá, ficava na autoria. Irmão José, ó, você vai ter que pagar R$1.000 de imposto. Não, R$1.000, né? Mas eu não tenho R$1.000. Ah, não tem problema. Você tem carro? Ah, eu tenho carro. Eu pego. Funcionava assim. Ah, eu não tenho carro. Bom, não tem carro? Mas então eu pego, tem filha, tem alguma coisa? Ah, eu tenho meu filho, eu já pego também. Vai virar esse carro. Entenderam por que ninguém gostava dos publicanos do Novo Testamento? Eles detestavam os publicanos, porque eles agiam dessa forma. Eles eram muçulmanos. Eu lembro dos irmãos que João Batista estava pregando. E quando João Batista estava pregando, ele falava assim: arrependei-vos, porque é chegado no reino dos céus. Aí os publicanos perguntaram para João Batista: o que nós devemos fazer, João Batista, para nos arrepender? Vocês estão lembrando do que João Batista disse para eles? O que João Batista disse? Cobre somente o necessário. Você só cobra o imposto certinho. Você não precisa defraudar. Você não precisa prejudicar ninguém. Então, é sério pagar imposto? Porque Jesus pagou o imposto, não tem problema. Agora, o problema era colocar um imposto tão alto que a pessoa não podia pagar para poder tomar o carro dela, a casa dela, os filhos dela, entenderam? E muitos publicanos faziam isso. Agora, irmãos,
veja só, né? Uma cidade como Jericó, o Zaqueu, a vida inteira sendo humilhado lá, criança, depois adolescente, depois jovem, agora ele enxerga os publicanos. Acho que ele descontava todo mundo, né? Agora que eu vou aumentar o imposto dessa cidade. Na vida eu morava lugar pequeno, vai ser triplo. Agora sim, eu vou prejudicar todo mundo. E aí você vê, meus irmãos, que a vida dele era rica, é verdade. Vamos continuar no versículo 2. Diz que ele era chefe dos publicanos, mas aí fala porque ele era rico. Muito rico. Não é uma riqueza pouca, é a riqueza que controla o tesouro da cidade. Agora, eu lembro os irmãos, financeiramente, quando Jesus encontrou ele, a vida dele era boa, ele podia hospedar. Você imagina como é que era a casa de uma pessoa assim. Bom, dependendo da casa que você vai, né? Se você vai numa casa de uma pessoa que tem muito dinheiro, a porta da casa dele é maior do que a casa da gente, né? Não sei por que tem uma porta tão grande aqui no tamanho. Não sei se parece que vai entrar uma girafa lá dentro, tão grande aqui a porta, verdade? Mas aí você fica olhando, o que é isso aí, né? Não, é uma porta mesmo, é uma porta. Ah, mas o tamanho da casa está, né? Ela está razoável, é uma porta boa. Não é nós que temos uma porta dessa na nossa casinha, né? Não vai ter jeito, não vai caber na nossa casinha. Eu sempre conto que uma vez o irmão comprou um sofá, que era a coisa mais linda do mundo, estava na roda do sofá do olhando. Aí foi entrar, não estava vindo na porta, né? Ele ia arrancar a porta e não passou o sofá. Teve jeito lá, né? Mas o sofá entrou. Aí para mudar, muda a porta de novo, né? E a gente faz tudo de novo. Irmãos, o Zaqueu, talvez ele tinha a casa mais bonita da cidade. Ele tinha a carruagem mais bonita da cidade. Os seus filhos eram os mais bem vestidos da cidade. Isso financeiramente. Agora eu pergunto para vocês, né? Isso financeiramente. Agora, humanamente falando, como é que era a vida do Zaqueu? Se você, uma pessoa pequena, bem pequenininha, falar assim para você, deixa eu enxergar o que está acontecendo, você vai aceitar ou vai empurrar ele para trás? O que as pessoas comumente fazem? Empurra para trás ou fala assim, não pode olhar? A maioria das pessoas deixa olhar, não deixa? Por quê? Porque fica com peso, fica com dó. Não, pode olhar aqui, né? Pode estar tudo bem, só tem. Ok. E por que não fizeram isso com os amigos? Porque ninguém gostava dele. Ele não tinha amigos. Ninguém gostava do Zaqueu. Ele era uma pessoa completamente desprezada, malquista mesmo, né? Faça uma festa e bastante gente. Quando você tem dinheiro, pode fazer uma festa com muita gente. Mas são amigos do dinheiro, não são seus amigos. Agora eu quero ver se você realmente precisar procurar esses mesmos amigos. Quantos amigos você vai ter? Olha, meus irmãos, veja só, ele é um homem odiado na cidade, odiado e solitário. É assim que um publicano era tratado. Dá uma olhada no versículo 7, para que a gente não fique lá. Será que era assim mesmo? Olha lá no versículo 7. Vendo todos isso, quando Jesus entrou na casa dele, murmuravam, dizendo que andava para ser hóspede de um homem pecador. Só, Jesus ele entrou na casa errada. Jesus ele entrou na casa de um pecador. Então isso não está certo. Ele não era visto como uma pessoa comum. Isso explica o seguinte: todo israelita ele se sentia feliz porque ele era filho de quem? Filho de Abraão. Não sou filho de Abraão. Eles falam isso para Jesus lá no capítulo 8 de João. Nós somos filhos de Abraão, né? Mas um publicano não era considerado filho de Abraão. De tão desprezado que ele era, você é filho de qualquer coisa, mas não é filho de Abraão. Então, irmãos, agora pensando assim, friamente, você tem os dois lados. Você tem um lado de uma pessoa que cresceu sofrendo humilhações e depois ele quer descontar das outras pessoas. E você tem o outro lado, das pessoas
elas continuam ruins. Olha ali o versículo 7. O que essas pessoas estão fazendo? Falando mal. Falando mal de quem? De Jesus e de Zaqueu. O que isso significa? Que Zaqueu não era nem pior e nem melhor que aquelas pessoas. E vice-versa. Você olhar ali, você vai ver o quê? Nós, no nosso coração. Às vezes, a gente, se tiver a oportunidade, a gente vai ser um Zaqueu. Um Zaqueu da vida. Né? Como assim, pastor? Eu começo a carregar todas as minhas frustrações do passado, descontando em toda e qualquer pessoa que eu vejo pela frente. A gente vai fazendo isso. Vai sempre um Zaqueu, sabe? Pessoa que prejudicou, eu vou prejudicar também. Pessoa que maltratou, eu vou maltratar também. Então, a gente tem assim aquele sentimento de Zaqueu. Mas também a gente pode ser como as outras pessoas. Ou seja, uma ruindade gratuita, no coração, como eles aqui no versículo 7. Né? Primeira oportunidade que eu tiver, eu acho que eu quero ser que Deus aqui. Fala mal do Zaqueu, mas se der chance, ele vai ser o chefe, escorregando e fazer a mesma coisa que o Zaqueu fazia. Né? Até disse uma palavra que eu acredito ser verdade. Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela, né? Dá poder para essa pessoa. A pessoa se transforma. Quando era molequinha, tinha um desenho lá que eu gostava muito, que era do He-Man, né? Aquele fracotinho se transformava no He-Man. O cachorro se transformava, o leão se transformava, e um burralho, um esqueletinho meio assim, né? As pessoas se transformam com poder, né? Com autoridade. Deixa eu dizer, o ser humano é bem assim mesmo. A gente se transforma por pouca coisa. O Zaqueu, meus irmãos, imagine se ele tivesse sofrido tudo que ele sofreu e tivesse tirado uma lição na vida dele. E dissesse assim: olha, eu vou tratar as pessoas bem diferente do que elas me trataram a vida toda. É isso que eu vou fazer. Eu olho com esse poder que eu tenho, né? Eu sou um chefe dos puritanos, não vou cobrar mais, eu vou ser piedoso. Se uma pessoa precisar de ajuda, eu vou ajudar. Mas dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Dá para fazer muito mais do que isso aí. Então vamos continuar aqui, né? Seria aquela pergunta, né? Será, meus irmãos, né? Que a minha casa, né? A minha casa ou a minha vida, ela tem jeito? Será que o Zaqueu tem jeito? Vamos dar uma olhada aqui no versículo 3. Procuraram ver quem era Jesus, e ele não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Né? Será que a minha casa tem jeito? Uma pessoa que é Zaqueu tem jeito? Ninguém acreditava. O que levou o Zaqueu a ter tantas atitudes esquisitas? Querer ver uma pessoa como Jesus? Porque ele era famoso, porque fazia milagre, pouco importa para algumas pessoas que têm dinheiro isso aí, né? Agora, se misturar no meio daquele povoaréu lá, querendo abrir um espaço, sem conseguir, continuar mesmo sendo hostilizado, né? As pessoas não deixaram ele ver, mesmo assim ele continuou. Agora, o mais esquisito de tudo é subir uma árvore, porque uma pessoa orgulhosa mesmo, ela não faria uma coisa dessa. Dá uma olhadinha no versículo 4, ele correu na frente e subiu a um sicômoro. É uma árvore grande, sabe? É uma árvore grande, o sicômoro não é uma pequena árvore, é uma árvore grande, né? E aí, meus irmãos, o que fica assim na nossa cabeça é a figura cômica, sabe? De uma pessoa tão exibida, de uma pessoa tão, né? Subindo na árvore lá, se empoderando de todo lado, tá bom, né? Por que ele fez tudo isso? Né? A resposta que eu vejo é uma só. É porque ele era uma pessoa muito infeliz. É porque ele sabia que ele tinha dinheiro, mas ele não tinha vida.
Então tinha um vazio muito grande no seu coração. A pergunta que ficava para ele é o seguinte: quem que pode mudar tudo isso na minha vida? Quem que pode mudar? Então, ele entendeu que existia um homem que não estava ali só para curar um doente, que não estava ali só para curar uma pessoa cega, que não estava ali só para ressuscitar aquela pessoa que tinha morrido, que não estava ali para agradar quem estava lá na sinagoga, na igreja, os religiosos, tal. Não. Ele descobriu que tinha um homem que se importava com pessoas como ele. Por quê? Porque o Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E um publicano se converteu bem antes dele, talvez 3 anos antes que ele se converteu, um publicano chamado Mateus. E ele escreveu o Evangelho de Mateus. Ele se converteu, ele estava na coletoria, a serviço do Zaqueu. Então, Jesus chegou com Mateus e disse: segue-me, só isso. E o Mateus se levantou e começou a seguir a Jesus. Olha bem, o Mateus, ele também era uma pessoa difícil, ele também era uma pessoa odiada, sem amigos. E aí ele viu a transformação na vida do Mateus. Então, quando ele podia perguntar assim: será que a minha vida, será que a minha casa, será que tem jeito? Ele podia pensar em todos os publicanos que estavam sendo salvos, e ele disse: o que mudou? O que fez o Mateus mudar? Que era como eu. O que mudou, meus irmãos? Aí as pessoas diziam: é porque o Mateus, ele teve um encontro com Jesus. É isso que muda a nossa vida. E ele queria ver Jesus. É só você ler o versículo 3. Está escrito aí bem grande mesmo. Você pode ler o versículo 3. Ele queria ou procurava ver, quem era Jesus. Então, meus irmãos, esse Jesus, ele ajuda todo tipo de pecador. Pode ser, meus irmãos, aquela pessoa, aquela pecadora, pode ser aquele, sabe, o ladrão lá na cruz, pode ser uma pessoa nervosa, bruta, que nem o apóstolo Pedro. Olha, Jesus estava pronto para ajudar todo tipo de pecador. E aí, meus irmãos, os atores disse: eu vou atrás dessa pessoa. Só que no versículo 4 diz que ele não conseguia ver porque a multidão puxou, ou seja, então não vou ver, não vai ter jeito, acho que a minha vida não tem jeito. Mas será que não tem jeito mesmo? Vamos ver a continuação da história. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A pergunta que eu faço é: quem encontrou quem? Geralmente as pessoas faziam como o Bartimeu. Quem lembra da história do Bartimeu? Jesus está passando, o que o Bartimeu faz? Gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ou parar uma pessoa: Senhor, tem misericórdia da minha filha, que está terrivelmente endemoniada. Senhor Jesus, eu tenho um menino doente em casa, vai lá. Então, não era assim que as pessoas faziam com Jesus? As pessoas abriam a boca para dizer: Jesus, Jesus. E lá estava o Zaqueu para ele, lá em cima, lá empoderado na casa, quieto, sabe? Aí eu pergunto uma outra coisa para você: você, né? Você está andando na rua assim? Aí você vai ficar olhando para cima para ver se alguém em cima da tarde? Eu não faço isso. Geralmente a gente olha para cima quando está debaixo da árvore, se caiu alguma coisa na cabeça dele. Você, né? Aí você olha. Agora, Jesus está passando e ele que olha. É só você ver no versículo 5. Quem que achou que quando Jesus chegou naquele lugar, ele olhou para cima e viu o Zaqueu. Foi Jesus que encontrou o Zaqueu, né? E aí, meus irmãos, nesse ponto, Jesus, ele dá uma ordem para Zaqueu. Vamos ver o versículo 5. Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa,
vem pousar na sua casa. Agora, aqui está um outro conflito com aquilo que acontecia sempre. O que Jesus costumava dizer para as pessoas? Ele dizia assim: vem e serve. Não é isso que ele disse para Mateus? Então Jesus olhava para as pessoas e dizia: vem e me serve. E a pessoa pegava e ia seguir. Agora Jesus, ele fala tão diferente para Zaqueu. Ele olha para Zaqueu e fala: desce depressa, porque eu vou pousar na sua casa. Eu preciso ir lá na sua casa. Né? É diferente. Então, meus irmãos, por que ele quis fazer isso aí? Porque ele não queria mudar só o Zaqueu. Ele queria mudar quem? Toda a família do Zaqueu. Você já viu a família de uma pessoa que gosta? Como é isso? Uma pessoa estressada. Como é que é a esposa de uma pessoa que a cidade inteira detesta ele e odeia? Essa pessoa tem alegria de ir no supermercado, de ir na padaria? Como é que os filhos de uma pessoa que todo mundo odeia na cidade? Como é que é ir na escola aquelas crianças? Já pararam para pensar que a aflição que vivia a família de Zaqueu? Tinha dinheiro, mas não tinha vida, só tinha tristeza. Olha como Jesus, ele olha para os irmãos no fundo do coração de Zaqueu, mas ele olha também para tudo que está acontecendo lá na casa de Zaqueu. Ele quer cuidar de Zaqueu, mas ele quer cuidar de toda a casa de Zaqueu. O mais bonito é a reação de Zaqueu. No versículo 6, e apressando, desceu e o recebeu alegremente. Né? Ele desceu com a pressa que Jesus disse, né? Desce depressa, né? É para já, né? E aí ele corre lá, alegre, ele não desce triste, ele desce com alegria, sabe? É uma alegria infantil. Veja lá, vocês conhecem a Manu, né? A Manu está aqui hoje, né? A Manu, ela vem assim, a igreja, ô pastor, te abraça assim, e aí ele foi lá, ela me gruda na cara, pastor, aquela alegria, sabe? Uma espontaneidade. Não, você tem que abraçar, você tem que beijar. Deixa eu dizer, a alegria dele é a alegria infantil. Quando Jesus falou para ele: desce depressa, que eu vou pousar na tua, preciso pousar na tua casa, ele já desceu, imagina, tadinho, que é perigoso cair, é uma perna, ele desce lá e sai correndo, né? E eu não sei o que ele falou para a esposa dele, porque ele viu deles. Mas, e você, filho? Ei, mulher, eu não sei que ela chamasse Maria. Ei, Maria, abre a porta, Maria, né? Porque, né? Jesus está aqui, né? O Senhor está aqui. Imagine, tão desprezados. E aí, sabendo que Jesus escolheu ir na casa dela. Meus irmãos, Jesus ele quer entrar na casa de todos nós. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Você sabe esse versículo decorado? Eu sei que sabe. Olha, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O que Jesus fez com Zaqueu, ele quer fazer com todos nós. Ele quer entrar. Ele bate que quer entrar. Não tem segredo. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 3, versículo 20, está escrito: eis que eu estou à porta, ele é parte. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Jesus é que olha e diz assim: eu estou aqui na porta da sua casa, eu estou batendo, eis que eu estou na porta. Veja só, se alguém ouvir a minha voz, o Zaqueu ouviu, e abrir a porta, o Zaqueu abriu. Entrarei na sua casa. Jesus entrou na casa dele, entrou. E cearei com ele, e ele comigo. O que é isso, pastor? Cear é comer. E o que isso significa espiritualmente?
comunhão, amizade. Essa coisa maravilhosa que você tem com Jesus, essa intimidade com Jesus. Então, irmãos, a última coisa que Jesus Cristo fez com a sua igreja, antes de ele ir para o Getsemane, a última coisa que ele fez, o que foi? A ceia. Fez aquele momento de comunhão. Então tem uma promessa que se você abrir a porta, porque ele estava, se você abrir a porta da sua casa, ele promete entrar e ter comunhão com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você conte os seus problemas mais profundos. E ele quer cuidar desses problemas, de todas essas questões terríveis. Ele quer fazer parte da sua vida. Então Jesus está fazendo aqui uma promessa. Eu estou batendo, estou na porta da sua casa. Se você ouvir, abrir, eu vou entrar. E nós vamos ter comunhão. Irmãos, veja, no versículo 5 e 6 que nós lemos, o que Jesus exigiu de Zaqueu, qual foi a exigência que Jesus Cristo fez no Zaqueu? Qual foi? Nenhuma, não. Nenhuma. Como assim? Porque ele disse, agora você vai ter que guardar os 10 mandamentos. Foi isso que ele disse? Não disse nada disso. Agora você vai ter que mudar isso e aquilo. Não, calma lá, ele não falou nada disso. Quando Jesus ele entra na nossa casa, ele entra na nossa vida, as coisas mudam naturalmente, porque ele é de Deus. Jesus não fez uma única exigência. Outra coisa, ele sabe como nós somos e quer entrar na nossa vida. Ele sabe como é a nossa casa, ele está batendo para entrar na nossa casa. Então ele quer entrar por dois motivos: para dar salvação e transformar a nossa vida. Agora tem uma coisa também, né? Não pensa que as pessoas vão ficar contentes de Jesus entrando na tua casa, na tua vida. Você fala assim, agora minha vida é transformada, com Jesus dentro do meu coração, as pessoas vão me amar, as pessoas vão... Olha, esquece isso, não? Esquece, porque as pessoas não vão entender. É só ver o versículo 7, todo mundo ficou murmurando, reclamando do lado, né? Agora, voltando, meus irmãos, vamos para o versículo 8, já estamos quase acabando, né? Levantando-se Zaqueu, isso depois de comer junto, né? Disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente. Veja como o amor e a presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa, começa a mudança. A presença de Cristo ali fez a mudança. Qual é a primeira mudança, né? Qual que era o tendão de Aquiles do Zaqueu? Qual que era? O dinheiro e a vaidade. Ele queria ser grande, financeiramente, poderosamente, e controlava tudo pelo dinheiro. Ou seja, para ele, o Deus dele era o dinheiro, mamon, né? Então, a vaidade vai embora. Aonde que a gente vê que a vaidade vai embora? Versículo 8. Como é que ele chama Jesus? Senhor. Está vendo só? Quando ele fala assim, Senhor, é tipo assim, eis aqui o teu servo, né? O Senhor agora é o dono da minha vida, eu estou sob os seus cuidados, o Senhor é que cuide de mim. Uma pessoa fazer tudo sozinho, olhar para Jesus e dizer assim, Senhor. Ele queria ver quem era Jesus, ele descobriu que Jesus é Deus, então se é Deus, ele é o meu Senhor. Então ele está aqui, meus irmãos, a vaidade vai embora, ele está dizendo aqui para a família dele, na frente da família dele, eu quero te servir, eu quero ser teu servo. Ele fala, Senhor. Mas aí então uma decisão de amor. Qual é a decisão de amor? No versículo 8, eu dou aos pobres o quê? Jesus não pediu nada dele. Ele disse, eu vou dar aos pobres metade de tudo que eu tenho. Aqui, isso pode
né? E essa é uma decisão pessoal dele. Quer dizer que o amor ao dinheiro, ao mamon, já foi embora. Porque quem tem amor ao dinheiro não podia fazer uma coisa dessa. Só que aí ainda faltavam as pessoas que ele tinha prejudicado lá atrás. Então, ele faz um voto de sujeição, chamando Jesus de Senhor. Ele faz um voto de amor, ou seja, repartir é uma. Você sabe que repartir é uma demonstração de amor. Repartir é uma coisa que você recebe e partilha. Por isso que a palavra rei na frente. Rei é outra vez. Entendeu? Então, é você partir aquilo que já foi partilhado para você. É você entender que o que você tem foi Deus que te deu. Então, você pode partilhar com as outras pessoas. Entendeu o que significa repartir? Então, ele está dizendo aqui no versículo 8, olha, Senhor, eu vou dar uns povos, eu vou repartir aquilo que o Senhor me deu. E aí vem a decisão de arrependimento. Lá no final do versículo 8, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais como a Bíblia mandava. Se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. O que significa isso na prática? Como é que o Zaqueu ia ficar financeiramente se ele começasse a devolver o dinheiro que tinha roubado de todo mundo? Ele ia ficar pobre. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Exatamente isso. Veja como ele perdeu dos irmãos aquele amor, aquela ganância, aquilo morreu por quê? Porque a presença e o amor de Jesus Cristo na minha vida, na minha casa, muda tudo. E aí eu volto naquela pergunta que eu fiz no começo, né? E se Jesus entrasse na minha casa, o que ia mudar? Né? Estava pensando em casa nessa pergunta. Né? Você sabia que para uma pessoa que não tem Jesus, é uma pergunta fácil de responder? Hein? Porque o pessoal fala, não, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou deixar de fazer aquilo outro. Não é assim? O pessoal fala, não, eu roubava, eu não vou roubar nada, né? Eu mentia, eu não vou mentir mais, eu vou. Então a pessoa vai fazer as decisões, entendeu? Porque ela acabou de entregar a vida dela para Jesus. Mas, diga quem já tem Jesus. E se Jesus já entrou na minha casa faz 40 anos, o que mudou? Por que continuam as brigas, os palavrões, os ciúmes? Por que continua a mágoa, a inveja, os ciúmes? Por que eu não consigo perdoar uma pessoa, perdoar um irmão? Por que eu não gosto de fazer nada na igreja? Por que eu paro tão facilmente de servir a Deus? Por quê? Porque se Jesus ele já entrou na minha casa, ele já entrou no mundo. Então, se Jesus entrasse, o que vai mudar? Mas ele já entrou. É porque talvez a gente não tomou aquelas resoluções como o Zaqueu tomou. Vai mudar. Vai mudar. Não vai ficar assim. Por quê? Porque Jesus é o meu Senhor. Agora, eu estou debaixo da autoridade do meu Senhor. Irmãos, o Pedro era uma pessoa muito difícil. Uma pessoa chata. E aí um dia, Jesus entrou no quarto dele, ele estava tão cansado, tinha trabalhado a noite inteira, não pegou um peixinho que fosse, nem um peixinho de aquário, nada. Aí voltou, estava lavando, tinha acabado de lavar ele, para lavar ele, não, trabalho medonho. Aí Jesus entra no quarto, né? Ele que Jesus que dormiu a noite inteira, né? O Pedro estava trabalhando a noite inteira, Jesus não dormiu a noite inteira. Aí Jesus disse, cedinho, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele começa a ensinar lá na praia, olha bem o Pedro, e entra dentro do barco do Pedro, né? Tanto do barco que estava em Mar da Galileia, entrou justamente no barco do Pedro. E disse assim, Pedro, vai ao mar e lança a rede. Então, se o mar tem 23 quilômetros de
lugar puro, e para ir no Manaus teria que ir pelo menos uns 10 quilômetros, né? Você já levou 10 quilômetros? Não faço não. Aí tá bom, né? E jogue as redes. O Pedro, claramente, disse: Senhor, passamos a noite inteira jogando rede, não tem peixe. O pescador aqui sou eu. O senhor é o pregador, né? O senhor é o homem dos livros, da Bíblia. O senhor não é um pescador. O senhor sabe fazer um pano, uma cadeira de Jesus, né? Ele era como é que chama isso? Carpinteiro, isso mesmo. Jesus era um carpinteiro. Ele sabia fazer um pano, sabia. Mas o senhor pode entender quando, mas o peixe que tem sou eu. Ele podia dizer isso. Provavelmente, se fosse outra pessoa, teria. Mas aí estava na frente de quem? Aí todo mundo, né? De Jesus. Senhor, nós pescamos a noite inteira de peixe, mas sob a tua palavra eu vou jogar hoje, né? Porque o Senhor mandou. Olha, isso, meus irmãos, a presença e o amor de Cristo por nós muda tudo. O que nos muda é o amor de Deus por nós, é a presença dele na nossa vida. É isso que realmente muda as coisas. Então, meus irmãos, quando a gente entende isso, a gente entende os passos que Zaqueu deu. Vamos aqui para terminar o versículo 9 e 10. Disse Jesus: hoje veio ele, salvação. Olha, esse aqui tem um homem transformado. Salvação. Salvação para quem? A casa inteirinha. Por isso que Jesus disse: eu preciso pousar onde? Lá na sua casa. Veio salvação na sua casa e disse mais: meu filho, fique em paz. Aqui é um filho de, também esse é um filho de Abraão. Você é um filho de Abraão, porque Abraão é o pai dos que tem fé. Então ele é um filho duplo de Abraão, na fé e por ser judeu. Versículo 10: porque o filho do homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Então, os Zaqueu eram perdidos. Era um odiado, era um egoísta, era um vingativo, era um ladrão. Até se encontrar com Jesus. Quando Jesus entrou na vida dele, na casa dele, o amor e a presença de Cristo mudou tudo. E a presença e o amor de Cristo vai continuar mudando muitas pessoas nesse mundo. O que devemos fazer? As nossas resoluções. Senhor, como Pedro fez, depender de mim, não faço isso não, mas porque o Senhor não busca. Eu busco força em Ti para mudar isso na minha vida. Eu vou. Então é o que o Senhor fez. Amém?